Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Constelação Sistêmica Transpessoal. E nós estamos hoje iniciando o último módulo teórico desse curso de constelação que você está assistindo. A gente vem junto aí numa trajetória ao longo dos módulos anteriores, onde você pôde então passar por toda uma série de informações, de conceitos, de reflexões sobre o método, sobre os pressupostos do método, sobre as aplicações e a eficácia do método. E isso então, dentro daquela proposta que eu estabeleci, eu me comprometi com você, de poder então fazer com que você pudesse percorrer 3 passos. E nós estamos caminhando agora no final desse segundo passo, onde a proposta era que você pudesse, então, nesse curso, um curso mais extenso, com muitas informações, você tem, então, uma condição de estar mais seguro, né, confiante, certo de poder dar o terceiro passo, né, que é aquele, então, em que você vai poder, se é um profissional, poder escolher pela formação no meu método da constelação sistêmica transpessoal, ou se você não quer ser facilitador de constelação, não quer trabalhar com isso, mas deseja passar por uma experiência, uma vivência transformadora, poder passar então pelo programa de vivências em constelação comigo, que vai trazer uma série de vivências, de reflexões, de insights, normalmente com um efeito muito significativo na solução dos conflitos, das dúvidas, dos padrões que a gente vem repetindo. Esse tem sido o relato das pessoas. E aí, então, nessa reta final, nesse último módulo teórico, né, nós ainda teremos uma aula ao vivo, para aqueles que se inscreveram nesse curso de 2020, nós vamos ter ainda uma aula ao vivo, onde eu vou poder tirar todas as dúvidas de vocês em relação ao método, em relação a aplicações, enfim. Nós vamos ter 2 horas, você vai receber esse link, né, para poder então estar conosco nessa aula bônus, né, uma aula extra ao vivo comigo, onde você vai poder tirar as dúvidas. Nós vamos ter 2 horas de muita reflexão, de muita informação, tira dúvidas sobre a constelação sistêmica transpessoal, esse método que eu desenvolvi em 20 anos de experiência com constelação, nos meus 31 anos de experiência clínica. Mas só que nessa aula, né, nesse módulo, eu quero falar então justamente como a constelação sistêmica ela acaba se transformando como um excelente instrumento de transformação de consciência. Porque esse tem sido o principal foco de todos os meus métodos, de auxiliar, usar recursos, artifícios, métodos, técnicas, métodos sistematizados que promovam a transformação da consciência das pessoas. Não adianta, no meu modo de ver, como existem muitas propostas, muitas ofertas de superação do problema em 3 passos, em uma sessão, em 2 sessões, e fazendo isso e aquilo, soluções às vezes que parecem muito mágicas e atendem a uma compreensível necessidade das pessoas de atravessarem rapidamente a experiência do sofrimento, do problema, de uma indefinição, porque nós temos a impressão de que quanto mais rápido a gente se livra da dor, mais a gente então se aproxima da felicidade. O que eu tenho visto ao longo dessa minha experiência é que o sofrimento ele tem um papel pedagógico na condução do desenvolvimento do ser humano. Isso não quer dizer, de longe disso, que a gente vai fazer uma apologia ao sofrimento, como sendo então o sofrimento a redenção da alma. Não, isso é um discurso também antigo, já um discurso que não faz sentido hoje para uma visão mais moderna daquilo que nós poderíamos chamar de espiritualidade. Mas nós não podemos negar a existência e o fenômeno que atinge a todos nós, invariavelmente, em algum momento da nossa vida, que é o sofrimento. O conflito, a dúvida, padrões inadequados, insatisfações. E são esses motivos que nos levam muitas vezes a buscar uma terapia, um recurso terapêutico, um programa de desenvolvimento, enfim. E muitas vezes nós, nesse afã de superar, não percebemos que aquele sofrimento
aquele conflito ele está a serviço de uma tomada de consciência de alguma coisa que a nível mais inconsciente, que a nível mais profundo, nós ainda não conseguimos promover. Uma modificação, uma transformação, uma tomada de consciência de algum aspecto, uma mudança de perspectiva da nossa vida ou da nossa posição em relação à vida, em relação à felicidade, às pessoas, ao nosso trabalho, aos nossos relacionamentos, ao corpo, enfim. É essa visão sobre o sofrimento que tem me levado a perceber que enquanto a pessoa, enquanto o cliente, ele não toma consciência daquilo que está promovendo aquele desequilíbrio, ele não consegue superar o desequilíbrio. É quase um paradoxo, né? O desequilíbrio é uma indicação de que ele precisa mudar alguma coisa para deixar de sofrer. E isso, então, coloca a constelação sistêmica transpessoal numa condição privilegiada de poder ser, pela própria aplicação, pela característica do método, reveladora dessas relações inconscientes que estão determinando um problema sistêmico. Então, a forma como eu acabei desenvolvendo a constelação sistêmica transpessoal, ela sempre visou, esse desenvolvimento sempre visou exatamente tê-la como mais um recurso, mais um instrumento de transformação das pessoas, dos clientes, dos participantes dos meus programas de vivência, dos programas de desenvolvimento, enfim. A constelação sistêmica, então, transpessoal como instrumento de transformação. E essa questão da transformação e a constelação, vocês puderam ver ao longo de todos esses vídeos, dessas aulas, horas que nós ficamos aqui falando, refletindo e dando exemplos, é pela natureza do fenômeno que ocorre na constelação. A possibilidade de, por esse fenômeno intrigante, de ou pessoas, ou então bonecos Playmobil, âncoras de solo, onde o cliente vai percebendo, sentindo, refletindo padrões, reações que estão acontecendo num sistema e que inconscientemente determinam o problema, trazem para esse cliente uma natural ampliação dessa consciência, uma perspectiva diferenciada do problema, insights em relação à história, à condução e ao futuro, que, na maioria das vezes, promove uma mudança de perspectiva, uma mudança de condução dessa pessoa em relação aos seus problemas, em relação aos seus conflitos. Então, a possibilidade, e que vocês puderam perceber aqui ao longo dessas aulas, da aplicação da constelação, ela entra numa categoria de intervenções, de recursos terapêuticos de extrema potência, exatamente pela capacidade de mobilização por uma outra via que não é da razão, a mobilização de uma perspectiva, de uma consciência, de uma lucidez que é extremamente significativa como resultado da constelação. E isso a gente vem comprovando ao longo desses 20 anos de aplicação do método, desenvolvimento e aplicação do método, não só nos clientes que a gente vem atendendo nos trabalhos individuais, nos atendimentos individuais, nos programas de desenvolvimento, nos processos de coaching que eu venho realizando ao longo de todos esses anos, onde milhares de pessoas puderam experimentar esse fenômeno, ter essa experiência de ampliação de consciência, relatando então e experimentando mudanças muito significativas nos seus problemas. Ao ponto de a gente então vir formando muitas pessoas nesse método, né? Hoje são mais de 300 pessoas formadas nos meus cursos de constelação e que puderam trazer esse tipo de recurso para a sua prática profissional, e isso também acaba se transformando num grande avanço, porque essas pessoas começam então a poder aplicar com seus clientes, a beneficiar os seus clientes com esse processo de transformação. E a gente vai vendo que não só a constelação sistema transpessoal, mas a constelação ao redor do mundo vem ganhando espaço para essa possibilidade, por essa potência transformadora que acaba tendo, mesmo com diversos e diferentes pressupostos. E nesse campo não existe uma coisa certa ou errada. Existem alguns pressupostos, algumas escolhas. É claro que quando a gente faz uma escolha metodológica, de pressuposto teórico, de visão de ser humano, todo método tem que ser coerente com essa escolha. Mas não existem escolhas certas ou erradas, mas tem aquelas que fazem sentido para o facilitador. Aquelas que fazem sentido para você, como cliente, de
poder passar e querer passar por um processo de transformação, mas que parte de uma visão de ser humano que você se sente, que sente coerência, que você sente de alguma forma que faz sentido para você. Porque sem isso não há um envolvimento real do cliente. E não dá para imaginar que sem esse envolvimento o cliente vai passar por uma experiência de constelação achando que vai acontecer um milagre, uma mágica, porque a constelação, apesar de todo esse efeito impactante, não é um milagre, não é uma mágica. É resultado de um trabalho do facilitador que se predispõe a aplicar o método, o facilitador que se predispõe a ter uma atitude de abertura, de suspensão dos seus julgamentos, para que então, estando aberto àquilo que o campo, aquilo que a constelação do cliente traz, poder então transitar diante do que ocorre naquele fenômeno, e não em cima dos seus pressupostos, das suas opiniões, das suas impressões sobre o que deve ser, o que pode ser, o que precisava ser. Essa suspensão do facilitador é fundamental, mas é ela que vai fazer com que naturalmente o fenômeno do cliente ocorra. A experiência do cliente, que é única, ela possa revelar realmente quais são, naquele caso, os nós, os bloqueios que precisam ser trazidos à consciência. Isso é um grande desafio também para o facilitador, porque quando nós aprendemos a fazer, a aplicar o método da constelação, nós também acabamos passando por um grande processo de transformação como facilitadores. Por quê? Porque essa abertura, essa necessária humildade de reconhecer que nós precisamos estar abertos, que nós não sabemos a priori o que determina aquele problema, faz com que a gente tenha uma visão e uma perspectiva muito mais humanizada, humanizada nesse sentido de compreender o drama da alma humana. Como cada um de nós vem transitando ao longo das vidas, ao longo das famílias, ao longo da trajetória nessa existência, desenvolvendo escolhas, posturas, estratégias, no fundo, para ser feliz. Isso, então, desenvolve na gente, nessa abertura e nessa isenção, nessa humildade, o desenvolvimento natural de uma postura de maior compaixão, porque não há como criticar, como julgar que as pessoas estejam passando por esse ou por aquele problema, por uma questão de porque são teimosas, porque tem isso, porque tem aquilo. Porque nós vamos perceber na prática da constelação que os dramas são às vezes muito mais dolorosos do que nós imaginamos. Questões às vezes que nós não suportaríamos e as pessoas vêm atravessando ao longo da sua história e construindo às vezes dificuldades, estratégias, né, para poder conseguir almejar, né, o processo da felicidade. E faz com que a gente tenha uma atitude muito mais empática, porque nós conseguimos, então, percebendo na constelação o que é que se colocar no lugar do outro. É perceber, então, como nessas dinâmicas da constelação, nós podemos ter uma clareza em relação àquilo que está por trás, das vezes, de conflitos que nós julgamos, às vezes, até superficiais, simples de resolver. Nós vamos ver que por trás de cada um desses problemas existe todo um drama, toda uma trajetória, toda uma história. E com isso nós ficamos muito mais compreensivos como facilitadores. A constelação para o facilitador ela é um grande instrumento dessa transformação, porque nós nos transformamos quando facilitamos a transformação do outro. Principalmente porque começamos a desenvolver e a exercitar exatamente esses traços, né? Os traços da nossa prepotência, porque temos que reconhecer que não temos o poder de mudar o outro, mas temos recursos de favorecer a ampliação da consciência desse outro, e aí sim, ele consciente e mais maduro, possa fazer melhores escolhas conscientes. Esse é o nosso papel. E quando a gente começa então a desenvolver essa postura compreensiva de uma aceitação ativa em relação a como as pessoas se desenvolvem, a necessidade do aprendizado que cada experiência está tendo, nós passamos a amadurecer também em relação à visão que a gente tem da sociedade mais ampla, da política, da economia, dos relacionamentos, porque nós começamos a compreender que os sistemas estão num permanente processo de desenvolvimento e os conflitos estão sempre levando a patamares maiores de consciência. Quando a gente, como facilitador, a gente percebe essa dinâmica da própria vida,
nós tendemos a ter também a nossa transformação lidando melhor com as variações da vida, as mudanças, a necessária adaptação para novas realidades, para aquilo que é normal, enfim, porque nós estamos lidando com esse campo o tempo todo. E para aqueles que passam como clientes, né? A constelação acaba demonstrando esse potencial de poder sair, quebrar muitas vezes a rigidez racional, analítica, que todos nós às vezes insistimos em olhar um problema, de avaliar, de analisar o problema, de questionar e listar prós e contras, de poder estabelecer relações de nexo causal para poder perceber aonde está o problema para a nossa atuação. Nós quebramos, então, esse modelo que vem se mostrando insuficiente para os problemas complexos da humanidade. Para os problemas complexos do ser humano, a avaliação e a dimensão racional não é suficiente para dar conta de um fenômeno tão mais complexo. A constelação, então, favorece pela própria natureza do método e pela sua aplicação, pelo fenômeno que ocorre, uma experiência de ampliação dessa consciência nossa, quebrando e ampliando essa visão da razão. Não é excluindo a questão do entendimento e da razão, porque isso é impossível, isso faz parte da nossa consciência, mas é não colocar a razão e essa capacidade analítica como sendo a única confiável ou determinante para o processo de decisão, de escolha, de avaliação de metas e de procedimentos e de planos. Porque nós vamos ver que muitas vezes a nossa razão nos conduz a uma lógica que a realidade vai demonstrar, vai evidenciar como sendo uma lógica míope, uma lógica muitas vezes empobrecida, parcial, de uma outra realidade que envolve outras dimensões, como a intuição, a percepção, valores, campos mais sutis da energia, dos campos de influência, dos campos de informação, que nós hoje começamos a considerar como uma realidade sistêmica, de uma interação de sistemas muito maior do que a nossa razão ainda é capaz de compreender. Nós somos capazes, às vezes, de vislumbrar esse movimento, mas o conhecimento que vem daí vem dessa percepção, uma forma de a gente perceber a realidade que não seja exclusivamente por uma avaliação analítica racional, mas por uma apreensão da realidade, por uma apreensão dessas dinâmicas sistêmicas, onde a gente então, percebendo esse todo, ao invés de focalizar linearmente cada fator e as suas relações, mudar a perspectiva por um momento e poder perceber a dinâmica do todo daquele sistema. Seja esse todo o nosso corpo, o nosso psiquismo, a nossa família, o nosso casamento, a nossa empresa, a nossa sociedade, o mundo todo. Porque tudo é sistema, todos os sistemas estão interligados. E aí nós vamos perceber então o quanto que muitas vezes uma tomada de consciência numa constelação que aborda um problema num determinado sistema é capaz de lançar luz e lucidez para outros sistemas da nossa vida, para outras pessoas à nossa volta, fazendo com que então ainda a gente se surpreenda com o efeito transformador que a constelação tem. Por quê? Porque ela evidencia uma realidade sistêmica na qual nós estamos inseridos, nós estamos mergulhados e muitas vezes não nos damos conta. Percebemos alguns efeitos sem se dar conta que esse efeito é por conta de uma desorganização sistêmica. Não é à toa que eu tenho falado tanto sobre a questão da crise da sociedade contemporânea. Já há alguns anos eu venho falando sobre a crise, que não é uma crise recente. Nós temos passado por algumas décadas, alguns anos, os últimos anos, por uma sensação de crise mais ampla da sociedade como um todo, como sendo uma crise de valores espirituais. Em que sentido? A crise demonstra, por tudo isso que você ouviu aqui nesse curso, a crise mais ampla demonstra também, de uma forma ampla, a necessidade de uma reformulação dos valores que vem norteando essa sociedade. E isso não é um discurso romântico, moralista, é a constatação de que tudo que está acontecendo mais recentemente tem nos levado a rever aspectos que são prioridades na nossa vida, aquilo que nós realmente colocamos como sendo objetivos de vida, as nossas relações, a questão das nossas emoções, os nossos medos. Todos esses fatores estão em xeque porque há uma necessária revisão, uma necessária ressignificação de alguns desses aspectos da nossa vida que antes eram colocados como talvez norteadores da nossa vida, mas que não se mostraram suficientes para manter
à questão da felicidade, do propósito e sentido de vida, de uma perspectiva de satisfação, de desenvolvimento e de crescimento. Então vejam, a crise, quando nós colocamos, seja individual, da pessoa que me procura para fazer uma constelação, seja observando a crise da sociedade, ela revela essa realidade sistêmica. E a constelação, então, ao evidenciar esse campo em que nós transitamos, faz com que a gente vá amadurecendo a percepção dessa realidade e começando a entender uma lógica de vida que até bem pouco tempo nós desconhecíamos, apesar de sofrermos ainda, desse tempo, os efeitos desse sistema, só que ainda não com a compreensão de todo esse mecanismo que a gente começa a perceber agora, independente até da constelação. A constelação é apenas um instrumento que hoje, dentre tantos que acontecem no mundo todo, entre várias práticas terapêuticas, modelos econômicos que começam a surgir, teorias que começam a falar sobre a movimentação social, falando então dessa realidade sistêmica. A constelação acompanha nesse movimento mais global de tomada de consciência sistêmica um recurso terapêutico que está alinhado, está coerente com esse momento, esse processo de evolução. E é por isso, então, que tem também se estendido tanto. É por isso que você está, talvez, assistindo esse curso interessado nisso. Por quê? Porque há um chamamento interno, há uma solicitação, há um campo favorável em que esse tipo de fenômeno, esse tipo de recurso como solução de problemas está a serviço de uma ampliação da consciência de toda a humanidade. E com isso nós participamos desse processo. Não só nós que fazemos, mas você que está assistindo esse curso, você que vai passar pelo programa de vivências, ou você que vai fazer a formação, nós cada vez então vamos sedimentando esse campo de informação, fazendo, como eu expliquei lá na experiência do Sheldrake, criando então um campo favorável onde vão eclodindo insights sobre essa realidade sistêmica. Quanto mais essa realidade sistêmica ela participa das nossas vidas. Nós participamos indiretamente fomentando o campo para que ele dê um salto de consciência e de compreensão. Isso vai acontecer inevitavelmente, mas enquanto a gente resiste ou não tem essa informação e essa reflexão, muitas vezes é a partir do nosso sofrimento, do nosso conflito, da nossa disfunção. O que eu queria deixar para vocês aqui nesse módulo final é exatamente como a constelação, a partir de uma prática de aplicação de um recurso, que muitas vezes as pessoas tendem a trazer apenas como uma possibilidade de resolução de um problema pontual, de um problema localizado, está falando de uma reorganização, de uma reverberação nos sistemas dos quais nós pertencemos, dos sistemas macro, até poder falar do grande sistema que é o universo, a vida, ou sei lá o que a gente poderia chamar. Essa consciência da interligação dos sistemas faz com que a gente desenvolva um senso de responsabilidade maior, porque as nossas decisões elas vão interferir sim nos subsistemas que nós vivemos, mas também nos sistemas maiores nos quais nós transitamos. E aí, quando nós revemos as nossas ações, as nossas decisões, fazemos escolhas, nós estamos influenciando esse todo para esse processo de amadurecimento. E muitas vezes, pela falta desse tipo de reflexão, nós ainda vamos repetir algumas decisões, alguns padrões que tendem a enrijecer, a trazer um nível de tensão para o sistema. Mas como o movimento do sistema é natural no sentido dessa transformação, essa tensão vai gerar o desequilíbrio que vai ser a porta de entrada para uma reorganização, uma nova ordem dos fatores que, apesar de muito complexa, reflete um equilíbrio harmônico, um equilíbrio estético que a vida tem, de conseguir ir caminhando, mobilizando para que tudo acabe sempre no lugar certo. E aí aquilo que parece um desequilíbrio é só um reequilíbrio, é só uma desorganização para uma nova organização. A questão da aplicação da constelação sistêmica transpessoal, ela vai acabar naturalmente levando esse tipo de experiência para o cliente, mesmo que ele não esteja maduro para isso.
A vivência e a ânsia dele de resolver o problema faz com que ele se depare com uma ampliação da sua consciência. Faz com que ele então comece a perceber, mesmo que indiretamente, a realidade sistêmica. Porque ele passa a estar inserido numa experiência sistêmica. Isso, como eu falei, não passa pela razão. Mas essa experiência vai ampliando a percepção e o tipo de sensibilidade dessas conexões sistêmicas, mesmo que a pessoa não reflita sobre isso. Por isso que então, as pessoas que assistem uma constelação, as pessoas que fazem uma constelação, os grupos de observadores que participam como representantes, todos invariavelmente vão estar inseridos nesse caldo sistêmico, nessa tomada de consciência, levando isso para as suas vidas, mesmo que não tenham a noção exata disso. Agora, quando a gente passa a ter a noção e pelo menos entende essa lógica sistêmica, nós passamos então a poder procurar voluntariamente, né, intencionalmente, situações, terapias, programas de vivência que podem favorecer a isso que parece ser tão natural e tão emergente e tão irreversível na vida das pessoas, na vida do mundo, na nossa vida. Né? Então, a busca cada vez mais pelas pessoas das constelações, por isso que às vezes eu digo, as pessoas ficam achando, não tem constelação certa, errada, boa que não é boa, porque de qualquer forma ela está promovendo uma disseminação, né? Fomentando uma ampliação da consciência pela própria experiência da constelação, pela própria experiência sistêmica, pela própria ampliação, a experiência de ampliação da consciência que a constelação promove. E isso tem um efeito na nossa vida, na vida das pessoas, que nós não somos capazes de sequer aquilatar. Eu queria deixar essa mensagem para vocês, porque nos meus anos de aplicação desse método, eu tenho recebido gratificantes relatos, né, feedbacks sobre o quanto, de alguma forma, uma constelação que a gente fez, um processo de desenvolvimento que a gente fez, um programa de vivências que a gente aplicou, como que as pessoas se sentiram efetivamente tocadas. E a gente sabe quando as pessoas às vezes elogiam, porque elas querem ter um bom contato com a gente, elas querem jogar um confete, elas querem de uma forma se sentirem próximas daquelas que realmente relatam de uma forma muito consistente como a vida delas foi tocada, foi ressignificada, a influência que uma vivência como essa teve para as suas vidas. E eu volto a insistir, e isso me deixa hoje muito confortável quando eu falo disso, porque hoje, depois de tantas constelações, de milhares de constelações feitas, eu percebo e sei que, na verdade, não sou eu que faço esse toque. Eu sou um instrumento, evidentemente, porque eu tenho uma aplicação de um método, tenho a minha atitude, o meu desejo sincero de poder ajudar as pessoas, eu faço isso com amor, mas saber que não é isso que vai se transformar. Isso é uma condição necessária, mas não suficiente para promover essa transformação. O que é gratificante é perceber que essas pessoas passam a, por elas mesmas, descobrirem o seu potencial, potenciais adormecidos, níveis de consciência que fazem com que elas mudem, às vezes, as metas existenciais da vida dela, o sentido de vida. Mas quem promove tudo isso é o próprio cliente. É a alma desse cliente, é a alma dessa pessoa que está buscando realmente um novo sentido para a sua vida. Nós somos apenas os facilitadores, aqueles que criam um ambiente favorável para que esse fenômeno ocorra. E é claro que então a gente tem uma importância um papel nesse processo, mas com certeza não somos os protagonistas. Não somos os protagonistas, somos coadjuvantes, com certeza. O que não nos coloca numa situação de inferioridade é apenas o nosso papel. O que vai definir esse processo de transformação, que eu vou falar nas próximas aulas, do seu processo de transformação pessoal ou do seu processo de transformação profissional, você que pretende usar isso no processo não só profissional, mas da sua transformação como pessoa, vai ser a sua abertura para essa transformação. Vai ser a sua busca de que isso faça sentido para a sua vida. Isso sim é que vai favorecer esse processo de transformação.
Evidentemente, na maioria das vezes, nós somos motivados por necessidades mais imediatas, do sofrimento, do conflito, da minha necessidade de ter um instrumento mais eficaz profissional, para aumentar a minha renda, aumentar a satisfação do meu cliente, evidentemente, e não tem nenhum problema nisso. Mas esses são caminhos para a gente poder, a vida nos colocar em contato, na sintonia com oportunidades, com meios de um processo que, além de atender essa necessidade mais imediata, nos coloca num outro patamar de consciência e de transformação, porque é isso que a nossa alma busca. Então, esse último módulo é uma reflexão que eu quero fazer com vocês sobre a questão da transformação. E essa primeira aula desse módulo foi para poder evidenciar isso, né? Na minha experiência, como a constelação sistêmica transpessoal, ela tem esse papel, essa função de ser um instrumento bastante significativo de transformação da consciência. Eu quero agradecer a vocês, né? Essa aula é uma reflexão, reflitam sobre isso, né? Depois de tantas informações, o objetivo meu, que eu desejo sinceramente, é que você, ao chegar no final desse curso, quando nós estamos chegando, você esteja em condições de olhar para todas essas informações, todas essas reflexões, todas as identificações ou não que você teve, e você poder estar seguro para poder dar o próximo passo. Se você quer passar por essa experiência com a constelação, se você quer aprender esse método, ou se isso não fez sentido para você, porque se não faz sentido, não adianta eu tentar aqui agora induzir você, usar gatilhos mentais para você comprar rapidamente o curso ou o programa de vivência, se isso não faz sentido para você. Porque não adianta, isso sistemicamente não faz sentido. E aí a gente tem que buscar ser coerente também com aquilo que a gente está observando como sendo o movimento da vida. Então não adianta que simplesmente você agora seja levado sem consciência por uma indução a adquirir uma coisa que não faça sentido para você. Agora, se você começa a vislumbrar que isso pode ser algo que faz sentido para você, pela visão de ser humano, pela perspectiva de ampliação de consciência, ou para trazer um recurso eficaz para o seu trabalho, aí sim você pode estar preparado se você quer ou não fazer esse investimento em você, no seu processo de transformação pessoal ou profissional, num desses projetos que a gente tem mais à frente. O meu objetivo é exatamente esse, e eu espero que a gente agora, nessas últimas aulas aqui, a gente possa trazer esse resumo, né? E que você esteja, então, preparado para poder dar ou não o terceiro passo nesse projeto, nessa jornada que eu te convidei lá desde o início. Ok? Então, até a próxima aula, onde nós vamos falar sobre o processo de transformação com a constelação, o processo de transformação pessoal e também com o processo de transformação profissional. Ok? Até a nossa próxima aula, então. Tchau!